Depois de uma série de encontros insuportavelmente metafísicos, isto é, seriamente para além da experiência cotidiana de nós mesmos com nós mesmos, de nós mesmos com o mundo, de nós mesmos com o outro. Depois de uma série de encontros acima do horizonte do indivíduo, em que nós procuramos, em conjunto, estabilizar, eventualmente no futuro continuaremos a passar por aí para aumentar a resolução da nossa resposta a essas coisas, a essas realidades, mas em que nós procuramos estabilizar as raízes da realidade dimensional em que nós nos encontramos, os condutos de significado, de energia, de ordem da realidade em que nós nos encontramos e em que vimos essas raízes dentro de uma moldura que eu acho que é bastante ocidental. Chamamos-lhe a Trindade. Chamamos Trindade às raízes das dimensões. E depois temos passado da Trindade para uma percepção, ainda que um pouco aguarelada, de algumas ordens cósmicas da criação, de certos horizontes simples da criação. Estamos a tentar entrar na complexidade do que nos informa e tentar criar uma certa visão, uma visão estereoscópica, isto é, não em mono, mas em estéreo, das partes que nos compõem, de forma que uma pessoa consiga começar a distinguir. Eu penso que começar não é o caso, porque as pessoas aqui presentes, eventualmente as pessoas que estão connosco à distância, têm consciência de que nós somos compostos de vários núcleos, aqui mesmo, no dia a dia, e que esses núcleos convergem e divergem em função das situações, que esses núcleos multiplicam-se ou adicionam-se em função das situações. Ou seja, nós temos consciência da nossa complexidade. E essa complexidade não é apenas devido à variedade interior e à variedade do exterior. Não é uma complexidade apenas devido às possibilidades e às cores, aquilo que os chineses chamam as 10.000 coisas, mas é uma complexidade estrutural. Mesmo que o mundo fosse infinitamente pobre, nós continuaríamos a ser imensamente ricos, porque é estrutural. Faz parte da arquitetura do ser. Então, depois destes encontros em que viramos o holofote na direção da Trindade e na direção das raízes da realidade, e nos abrimos a compreender que a realidade, os seres humanos, o cosmos, as grandes forças universais são a descendência do sublime,
são a projeção, manifestação do sublime. E, portanto, foram encontros, de alguma forma, não só metafísicos, mas virados para o macro cósmico. Agora estamos a começar a entrar no homem. E, no entanto, para se compreender o homem, para trabalhar com o modelo do homem, fomos outra vez ao paraíso. Há a noção de que as relações entre o inefável, o insondável, a imensidão absoluta e que é metalinguagem, que está para além do entendimento e dos entendimentos, a percepção de que o inefável é mediado, faz-se mediar com o cosmos através de um habitat, de uma esfera, de uma dimensão, que é central em relação a todas as coisas e que a tradição iraniana chama Terra Celeste, Urkália, o paraíso. O espaço que é anterior ao espaço e o tempo que é anterior ao tempo. O que se quer extrair para um estudo do homem e para um estudo da constituição do ser humano, a palavra estudo também já deu o que tinha a dar. O que se quer extrair dessa percepção do paraíso é a noção de concentricidade, a noção de cidadela, a noção de região com significado, a noção de território com um sol ao centro, a noção de reino, a noção de casa, a noção de lar e, finalmente, portanto, e sempre, a noção de pessoa. Não existe, a partir de certas camadas, quando vamos tirando as películas, não existe uma grande diferença estrutural entre reino, cidadela, nação, lar, paraíso e pessoa. São a repetição amorosa, eu digo repetição por repetição depois da Revolução Industrial. Repetição não tem alma. Porque são máquinas que carimbam e fazem coisas. Lembram-se? Mas aqui repetição é uma repetição com coração, uma repetição com alma, uma multiplicação amorosa. Da mesma maneira que do mesmo centro saem todos estes prolongamentos brancos que formam flor. Uma repetição amorosa do mesmo modelo. Nós vimos que o paraíso é o habitat das raízes da realidade. E que entre o paraíso e a criação espaço-temporal existe uma bainha poderosíssima que é ao mesmo tempo criação pura, são sensores não só com S, mas até mesmo com C, de censura. São sensores, filtros, adaptadores entre o paraíso e a Trindade e os universos criados. E isso é o que a tradição ocidental chama os 7 espíritos diante do trono. E uma das suas representações é, na Cabala, a Menorá, o candelabro sétuplo. E esses 7 espíritos diante do trono formam uma membrana
que filtra e energiza o universo. E além desses 7 espíritos dentro do trono, existem estas realidades que são autoconscientes e são pessoais, quer dizer, são pessoas, que a tradição também chama os anciãos dos dias. 3 anciãos dos dias para cada um dos 7 espíritos diante do trono. É um pouco constrangedor, mas o rosto do ancião dos dias central do nosso universo está virado para nós. Não é uma abstração. Não é mais uma fórmula estéril. Uma das definições do masculino cósmico, isto é, do masculino antes dessas questões terem adoecido aqui na Terra, é que o rosto dos pais, dos grandes pais, dos anciãos dos dias, emanam o calor, a generosidade, o amor e a abundância de significado e de valor que nutre as partículas do universo inteiro. É o dourado entendido como seminal significante, como seminal significado. Mas é o calor do sol e o calor do nosso corpo e o calor do movimento e o crescimento das coisas e a busca de sentido e de alegria e de significado são a resposta. Primeiro, o calor é em todos os seus aspectos. É revelador da ação radiante dos anciãos dos dias. Da ação abençoadora, da expressão, a expressão constante da chuva de luz que se derrama do paraíso sobre os universos. Os pais são quentes. E depois, como nós vamos ver, as mães são velozes e exímias. Mas, quando falamos desta cintura dos anciões dos dias e dos 7 espíritos diante do trono, que emanam constantemente um calor espiritual, eu estou a usar calor porque palavras como misericórdia, um calor, uma radiação estimulante, uma energia que vitaliza todos os aspectos do universo. É provável que esta cintura seja comparável à nossa própria psique. Ou seja, assim como o universo como um todo tem um centro onde existe algo que é raiz, ou radix, e depois vocês têm uma periferia que emana calor e vibração e radiação criadoras. E depois têm organizações de gases e de substância em evolução, e dentro disso consciência em evolução, dentro disso identidades em progressiva manifestação. O ser humano reproduz na sua escala essa condição, ao mesmo tempo, se me permitem, ligeiramente angustiante, totalmente maravilhosa e potencialmente lúcida, que é o de existirmos como uma célula de luz num mar de trevas. Dito desta maneira,
a sensação que se tem é, bom, estamos em apuros. É importante perceber que isto engrena nos últimos encontros, não? E eu penso que nos últimos encontros insistiu o suficiente na percepção do que são as trevas, na percepção do que é a luz, na percepção desta dupla, destes dois blocos fundamentais, as trevas, a luz. E depois aquela frase que atravessa todas as tradições: e a luz brilhou nas trevas. E se nós, esses blocos estão mais ou menos estabelecidos. Agora, se nós compreendermos que o homem reproduz no seu âmbito o mistério de um Deus Criador, e sempre que eu agora disser Deus, refiro-me à polaridade de Miguel, Sofia. Sofia, Miguel. Então, o homem reproduz no seu âmbito o mistério de um par criador. E reproduz, reencena, volta a viver, digamos, dito de uma forma holográfica. Ele é a continuação do mistério da criação. É a continuação da generosidade profunda da criação. É a continuação da vinha do Senhor. É a continuação do ato criador. Ele não é uma consequência da criação. Ele é a criação em movimento, em continuidade. Não sei se me faço entender. Qual seria a diferença? A consequência da criação é uma formação fortuita de elementos. Eu diria que os cirros, os nimbos e até a pele das girafas é consequência da criação. Eu diria que o Kilimanjaro, e quem somos nós para falar do Kilimanjaro? Eu diria que o Kilimanjaro e os Himalaias e tudo o que é textura, padrão, módulos, superposição, colagem, transparência, movimento, tudo isto são consequências da criação. Mas o homem não é uma consequência da criação, ele é a criação pantograficamente outra vez. E os grandes momentos da nossa existência e os grandes momentos da nossa fisiologia, o que é que raio é que esta expressão quer dizer? E os grandes momentos da nossa consciência, as grandes fronteiras do nosso ser, são reproduções são miniaturizações. Não faz justiça ao homem. São reflexos, mas há uma continuidade, são manifestações em continuidade do próprio ato criador central entre o paraíso e os universos, entre o paraíso e o grande cenário evolutivo. Eu penso que não é complicado falar de um paraíso no sentido vastíssimo da criação, porque tudo o que tem movimento, tudo o que gira, tudo o que segue uma sequência, tudo o que se organiza, tudo o que respira, tem um ponto imóvel que o suspende. Um pêndulo tem um movimento pendular, mas tem um ponto imóvel. O nosso sistema energético tem o Ida e o Pingala, e depois tem o Sushumna, que é imóvel. O ponto infinitesimamente pequeno entre o que acabou de chegar e o que já está a partir é imóvel. O ponto zero da respiração, em que nós nem inspiramos nem exalamos, aquele ponto zero é imóvel.
tudo o que está em equilíbrio entre os opostos referencia-se imediatamente no paraíso, porque ele é o centro imóvel. Claro que se nós formos para lá com a nossa psique, vamos ter o pior fim de semana da nossa vida. Porque psiquicamente é realmente imóvel. Não há psique no paraíso. Mas, no paraíso, entra-se com a fusão de todos estes núcleos, tornados um só. Então, a psique, como nós vamos ver, a psique é toda esta espiral, este harmónio, este acordeão de adaptações progressivas entre os vários centros que nós somos compostos, mas quando eles se fundem, para quem é que quer saber da psique? A psicologia um dia, como a história, vai ficar fora de moda. Quando a humanidade atingir certos pontos iniciáticos, não sei se me faço entender. Já hoje dá para desconfiar que vai ficar fora de moda, mas com o passar do tempo, as psicologias cumpriram a sua função, como o petróleo. Não há assim grande diferença entre um motor a vapor ou um motor a gasolina e psicologia. Se vocês olharem bem, não há grande diferença entre petróleo e psicanálise. Então, estes núcleos que estão separados em nós, eles unificam-se à entrada do paraíso. Aliás, eles unificam-se muito antes. Nós estamos a insistir nisto porque a noção de ponto imóvel, de centro imóvel, que a tradição indiana define como chama Purusha, e a sua manifestação pura, o Atman, a noção de centro imóvel não é para adaptar ao homem apenas, ou a um planeta, ou à roda de uma carroça, que matematicamente tem que ter um centro que não se move. É para adaptar, é para compreender para toda a criação. E isto seria o primeiro fio de ligação entre o nosso estudo psicológico do homem, com a astrologia, com o tarot, isto é, com o sistema egípcio de Ra, e com mais 2 ou 3 grandes disciplinas que nós vamos aprender a concatenar, mas esta percepção destes vários conhecimentos que são psicologia, o fio para os níveis, digamos, super objetivos da realidade, o paraíso, é a noção de que, assim como o paraíso tem um centro e uma bainha e respira e tem uma relação com os universos em evolução, nós somos também a reprodução dessa condição celular e centrada. Quer dizer, há uma centralidade em nós. E a nossa centralidade é a dádiva da centralidade do universo. São a mesma centralidade. Os corações não só são muitos, como são um também. Os corações não só são múltiplos e se alegram e contraem e explodem e adormecem, mas ao mesmo tempo participam todos de um só coração, de um só centro. E de uma maneira geral, uma certa distração, eu não sei se lhe chamaria urbana ou se lhe chamaria atarefada, da consciência das pessoas em geral, faz com que self, ego, personalidade, pessoa, persona, isto tudo esteja confuso, seja tudo a mesma coisa. Talvez as pessoas andem demasiado ocupadas para começar a fazer uma separação destes núcleos.
E antes de avançarmos, eu penso que podemos começar a fazer uma leitura destes núcleos, a concebê-los, a compreendê-los e a localizá-los de alguma maneira. No último encontro, a noção que foi partilhada é de que, antes de mais nada, todos os nossos núcleos e a realidade que nos sustenta, a realidade física e até certo ponto a realidade psicoafetiva que nos sustentam, têm como objetivo, antes de mais nada, a realização plena do Self. Eu gostaria de definir o Self como um divino oporto, o lugar de chegada do divino no homem. Sem isso não há pista de aterragem. Houve tentativas de fazer aterrar a mónada de indivíduos com o Self não desenvolvido. Desastre. Porque o divino não tem onde aterrar. Se nós percebemos que a nossa identidade, onde se incluem as grandes revoltas e as grandes rebeldias, onde se incluem as fúrias sagradas e as grandes pacificações, onde se incluem realmente as aberrações, eu não sei se vou pô-las lá dentro, mas onde se incluem as explorações em geral, onde se incluem os momentos em que sentimos repulsão de nós mesmos e os momentos em que nos sentimos apaixonados por nós próprios, onde se inclui, portanto, esta conquista do indivíduo por si próprio, a mais difícil conquista, do qual provavelmente as grandes conquistas, seja das Américas por Cristóvão Colombo ou a conquista do namoradinho lá na estação de comboios, são só um reflexo. A conquista é a conquista. O indivíduo precisa de se conquistar a si mesmo, precisa de assimilar-se, transformar-se, descobrir-se. Quer dizer, aqueles 4 trans que nós falamos: transubstanciação, transmutação, transformação, transfiguração. E eu gostaria de definir o Self, este lugar ilusivo, este núcleo que está sendo aquilo que Jung chamava The Process of Becoming, o processo de tornar-se o que já se é, o que é um paradoxo. Não? Tornar-se o que já se é um paradoxo. Mas enquanto nós não definirmos o Self, enquanto não definimos a identidade, enquanto não definimos o eu, que é algo que, se eu me lembro, pelo menos há 10 anos que perante ambientes espirituais nós temos insistido nisto. Enquanto não definimos o eu, fica muito difícil dar legitimidade, tornar legítimo aquilo que está para além do homem. O que está para além do homem permanecerá, com certeza, sempre uma fonte de inspiração, uma fonte de sonho, uma fonte de criatividade, a eterna promessa do céu à terra, a eterna espera dos homens pelos deuses. Permanecerá a cúpula do firmamento, fazendo chover milagres sobre a consciência dos artistas e das mães também. Aliás, das mães e dos artistas também. Ou seja, permanecerá como um potencial maravilhoso, para não dizer mítico. Sem o Self, sem o eu, sem uma forte consciência e exercício do eu. Claro, para haver uma forte consciência e exercício do eu, tem de haver uma distinção entre Self, entre o eu e o ego. Senão o indivíduo tropeça no seu próprio ego o tempo todo. Sem isto, a cúpula celeste permanece lá, olímpica, e nós permanecemos cá, arrastados, cinzentos. E com raízes na nossa própria biologia e nas nossas próprias trevas psicossomáticas, no nosso próprio passado. Raízes na avó, na bisavó. O que não é assim tão mau. Claro, não se trata de bem e de mal. Trata-se das tensões progressivas que têm que se ir compensando
até que o indivíduo se desencastre, se vá desencastrando da rocha que lhe deu forma. Até que o indivíduo se vá esculpindo a nível do eu. Eu já convivi e pertenci a ambientes espirituais onde se falava de limar as arestas do ego. Mas nunca se falava de polir e fazer brilhar os contornos do self, os contornos do eu. Parece que tudo o que havia era limar as arestas do ego e depois colapsar para dentro de um diamante absoluto onde existe um vazio. Em termos de identidade. Não sei se me faço entender. Bem angustiante. Não admira que os seres humanos tenham reticências em relação a muitas propostas do sagrado. Porque muitas delas parecem dirigir-se àquilo que é mais sagrado, no fundo, psicologicamente falando, no homem, que é o eu. Ora, a história do eu é difícil de rastrear. Primeiro, em termos de linguagem, o eu nasce exatamente para definir o ego. Quando somos crianças, na infância. Quando se estimula uma criança a dizer o eu, aos 4 anos, aos 3 anos, aos 5 anos, o que se está a tentar é fortalecer o ego da criança. Ela está a apropriar-se do mundo a partir de si, quase da sua localização geográfica no corpo. Então ela diz, o meu brinquedo, meu não é teu. Claro que isto depois prolonga-se até aos 80 anos de idade. Mas o meu não é teu. O meu pai, o meu cornflakes, o meu carrinho de bombeiros, os meus dinocanhões, assim que é uma mistura de dinossauro com canhão. A minha borracha Strumpf, ou a minha borracha com perfume de morango. Meu. O que se vai fazer é consolidar a capacidade do ego de fazer uma separação higiênica entre o centro alquímico onde o eu irá surgir e o mundo da multiplicidade sem fim, world without end, à nossa volta. Esse mundo que começa no pó ao pé dos nossos sapatos e vai até aos ursos polares. Se ainda existirem ursos polares, vai até lá. É imenso. Sem ego, não há evolução. Eu não me refiro teosoficamente ao facto de que o ego é uma grande dádiva do cosmos para a individuação do reino animal para o reino humano. Isso, óbvio. O que eu refiro-me aqui é que sem este ponto inicial, sem este ponto de apoio, a marcha não acontece. Então o que nós estamos a fazer é algo estranho, que é como que recuar para dentro do super óbvio. Nós vamos tentar olhar para a nossa própria Constituição. Vamos começar a tentar olhar para a nossa própria Constituição. E se tudo correr bem, quanto mais se vai expondo isto, mais isto é óbvio. É um dado adquirido, como termos 5 dedos em cada mão. É quase como fazer-nos contemplar de novo uma mão e dizer que ela tem 5 dedos. Não parece um exercício muito avançado, porque as mãos estão sempre cá, salvo trágicas exceções, e, portanto, está sempre aqui. É familiar. Mas nós sabemos que uma consciência desperta deveria ser capaz de olhar para as suas próprias mãos e sentir a combinação de extremamente familiar com totalmente enigmático. Mas não é assim que nós nos relacionamos com as nossas mãos. Elas estão tão perto,
são tão estruturalmente endógenas, estão cá, que o indivíduo não reflete sobre elas. Então, as mãos estão à mão. Exatamente. Eventualmente, as pessoas que têm a felicidade de pintar as unhas fazem uma certa contemplação. Mas, de uma maneira geral, as mãos são um assunto esquecido. Exceto para os escultores, para os pintores, para os pianistas. Mas, de uma maneira geral, ora, com o ego e com o eu, e com a personalidade e a persona, e a pessoa, e com o ser psíquico também. Porque nós, o que é viver de roldão? O que é viver em função dos ventos e das forças e das crises coletivas, sociais e destas grandes massas de influência que marcam a multidão? É viver sem a mínima distinção destes elementos. O que nós vamos tentar fazer, uma vez que fizemos 15 encontros para contemplar assuntos além da psique, agora estamos a entrar na psique, estamos a entrar na constituição do homem, estamos a entrar no homem. O que nós vamos tentar fazer é uma taxonomia dos vários núcleos do ser humano, aqui e agora, antes de além, e mais além ainda, aqui e agora. De forma que esta coisa ligeiramente obscena de falar de ascensão e de Merkaba, de carruagens de fogo, de destravar os travões eletromagnéticos da matéria, de destravar o mistério do universo, de decompor a ilusão que é tudo isto, venha um dia a fazer sentido. Mas o falar-se dos corpos superiores, corpo de luz, Merkaba, ascensão, linhas axiatonais, ligação aos conselhos superiores, a presença do Cristo e de Sofia dentro de nós, para que estas coisas deixem de ser o exercício ligeiramente obsceno, para não dizer show-off, o exercício ligeiramente obsceno de expor-nos, indivíduos que estão ainda a aprender a conhecer-se no nível psicológico e humano, a potências e a concepções que não podem ser integradas, o que só vai aumentar o potencial de desintegração psicológica. Mariana, desculpa, sim, por favor. Uhum. Sim. Exato, exato. Nós vamos passar por aí. No fundo, o ego é o polegar oponível psicológico. É o polegar oponível psicológico. Sem ele não agarramos. O que equivale a dizer que ao mesmo tempo é fantástico e tem qualquer coisa de mecânico e de óbvio. A regulação. A regulação. E que tal se nós disséssemos que os principais problemas do ser humano são problemas de regulação? Que a grande dificuldade de ser pessoa não é ser pessoa como um dado adquirido, porque isso o divino concedeu-nos sermos pessoas. É a dificuldade de continuar pessoa. Toda a gente nasce pessoa. Agora, nasce por uma dádiva divina. Agora, tornar-se e continuar é outro assunto. E que tal se a noção de que os principais problemas do homem são, no fundo, problemas de harmonia? Que o universo extenso à nossa volta é selvagem o suficiente para nos dar conteúdos para harmonizar. E que o universo acima de nós é sublime o suficiente para nos deixar paralisados com o potencial dos dias futuros. Para não dizer com as grandes torres éticas que nós sentimos, não é?
e que a inércia da matéria é suficiente para nos deixar um bocadinho impacientes. E, portanto, que o principal problema do homem é um problema de harmonia, de fazer convergir todas estas coisas para a criação de uma província, de um território, de uma noção, de uma realidade que não existe sem o homem. Que o homem é o forno onde o universo se resolve. Eu não disse o paraíso nem o divino. O universo criado. Agora, nós temos que passar pelo ego, porque o ego, claro que tem uma noção pejorativa. Uma noção. Foi-se transformando num adjetivo quase. Quando é um substantivo. E foi-se transformando num adjetivo. Foi degradado ao nível de adjetivo quando o ego é um substantivo. Isto aqui ajuda. Então vamos lá. Mas é... O que nós tentamos colocar no encontro anterior é que o universo, a criação, dá-nos, pela sua natureza, pela sua arquitetura, um conjunto de núcleos que já existem quando nascemos. Eu aqui quero me abstrair um pouco, se me permitem, da questão da reencarnação. Não importa se é a 10ª encarnação ou a 109ª encarnação, o universo dá-te núcleos à partida. E esses núcleos são a sabedoria e o conhecimento dele. O que o universo sabe fazer. Por exemplo, a quantidade de automatismos que existem no nosso corpo e que nós não precisamos responsabilizar diretamente. O batimento cardíaco, o movimento do diafragma, a circulação do sangue, o metabolismo, a digestão, os ritmos de sono, tudo isto é natural, é automático, faz parte do ritmo cósmico. Vocês sentem, nós estamos assentes numa motherboard natural, num quadro-mãe natural, que já tem conhecimento. Nós nascemos sobre um conjunto de hábitos que são o resultado de uma seleção, como Darwin diria, natural. O nosso corpo é realmente o fruto de uma seleção natural, com intervenções extraterrestres pelo meio. Mas é o resultado de um trabalho natural no nosso corpo. Quando a luz brilha nas trevas, o que nós sabemos é que a nossa mónada, o par... Vamos mesmo tentar ir ao início, de forma que quando se falar no ego, ele tem o seu lugar bem claro. Num sistema solar, perdão, num sub-universo onde a energia de Miguel e Sofia, as suas presenças vão organizar a realidade. O que não é diferente de um artista no meio de um ateliê em caos, e o caos pode ser desarrumação, mas também pode ser grandes quantidades de tinta dentro de latas. É caos, porque ainda não significa nada, são só forças potenciais. E é por isso que se diz que o artista reflete o Criador. E que aprender a arte é aprender a sentir e inteligir o divino. Porque os problemas são os problemas de um ateliê. Os problemas que o artista põe a si próprio são os problemas que o divino põe a si próprio na criação. São os desafios que ele se coloca. O que nós vimos é que Cristo e Sofia descem às trevas. No caso do ser humano, nós podemos começar pela percepção da mónada. O eu sou, que guarda em si o programa alfa-ômega do teu ser. Ele guarda em si os protocolos de ancoragem nas encarnações e as razões últimas pelas quais ele irá desligar-te da roda do samsara e das encarnações.
As razões últimas não são apenas o fim do karma. São também para onde te diriges. Não sei se me faço entender. Não são apenas, olha, pronto, fizeste já está. Aprendeste a escola terrestre. Vamos retirar-te da roda do samsara. Já não tens os samskaras, as predisposições a priori da consciência. Então vá. Agora vá. Não. Isso é muito moral. Ao mesmo tempo que o indivíduo se liberta da roda das reencarnações, é tão importante isso quanto o facto de ele ter um nicho, um ponto teleológico na cúpula celeste que lhe corresponde, no paraíso que lhe corresponde. E o nosso Mónada guarda as razões de ser originais, quer dizer, o leitmotiv da nossa existência, desde o princípio até ao fim. É isso que se pode chamar alfa e ômega, a totalidade do programa do nosso ser. A Mónada, como nós vimos, não consegue aproximar-se da encarnação se não for mediada por um veículo duplo, que é doado pelos deuses da região cósmica ao qual ela vai aceder. Nós temos um veículo cristo-sófico porque a nossa Mónada se manifesta neste quadrante. Se a tua Mónada se manifestasse num outro quadrante e noutro ainda, o veículo interno, cristo-sófico, seria de outros deuses, não destes. Não sei se me faço entender. As nossas barcas entre o céu e a terra são Cristo-Sofia. Se quiserem, Sofia é a barca e Cristo é os remos, ou façam o que quiserem. Agora, a Mónada utiliza os invólucros sagrados dos deuses locais para poder continuar a descer. Não sei se me faço entender. Senão ela fica pairando no fogo da intensidade do universo superior, do universo próximo ao divino, e não consegue chegar a um planeta. A caminho de um planeta, ela adquire os veículos, ela conjura, chama a si, é-lhe dado as vestes nupciais de Cristo e Sofia, sem as quais ela não consegue aproximar-se de um planeta. E este conjunto, Mónada e veículos crísticos, pai, filho, filha, ou pai, mãe, filho, filha. Este conjunto, ao se aproximar da órbita de um planeta, portanto, vocês não sei se repararam aqui a Groenlândia e os tais ursos polares aqui. Quando a Mónada e os seus veículos crísticos se aproximam de um planeta, eu continuo a dizer, se fosse outro quadrante universal, não era Cristo-Sofia, eram outros Elohim. Quando ela se aproxima de um planeta, porque se ela não tiver estes veículos, ela atravessa a Terra como um neutrino. Sabem? Um neutrino não deixa rastro. Se não tiver veículos crísticos e sóficos, a Mónada, o eu sou, atravessa a Terra como se a Terra não existisse. Até porque para a Mónada a Terra não existe. Para o Pai, o universo é inexistente. Para a Mãe, é totalmente existente. Se calhar é uma briga que eles têm lá em casa. Para a Mãe, o universo é seriamente existente. Para o Pai, baby, o universo é Maia. É um diálogo. Para o Pai, ele é o Pai das personalidades. Da persona, da pessoa. Ele é o Pai do que nos torna pessoa e é o Pai das mónadas. Não sei se me faço entender. E o universo inteiro, a Shakespeare, é só o palco onde vão ser reveladas qualidades do Pai e da Mãe que não podem ser reveladas in glória, só podem ser reveladas in tempore, dentro do tempo e do espaço. Se a Mónada não tiver esse veículo, pai, filho, filha, ela atravessa o planeta como um fotão atravessa um vidro. Bem, pode aquecer um pouco o vidro. Vocês vão reparar que os vidros não aquecem muito porque os fotões simplesmente atravessam-nos e não deixam quase de rastro nenhum. E são os veículos
Cristo e Sofia que vão dar sentido não para a mónada, mas para a existência sinfónica como um todo, para a existência como uma imensa sinfonia. Pensa em Mahler. Vão dar à mónada ancoragem. A mónada ancora em quadrantes cósmicos através do veículo Cristo-Sofia. No entanto, ainda não está aqui nada dentro. Querem saber? O que está aqui dentro é um ponto, que é o germe do teu Cristo interno. Ele está lá. Bip, bip, bip. Como? Eu chamei Cristo, o germe do Cristo interno. Então isto aqui está a pulsar. Sabem, como naqueles filmes de aventuras em que cai, à meia da noite cai para o oceano uma sonda que fica a emitir um bip. É isso. Entretanto, a Terra, espantada, a Terra perplexa, a Terra do Darwin, o chão ardente, a chamada Mãe Terra, não confundir nem com Sofia nem com a Mãe Divina, a chamada Mãe Terra, esta Terra vermelha, a Terra que cobre o corpo dos aborígenes, esta Terra, de repente, tal como se lembram do último encontro, as trevas são obrigadas a reagir à presença da luz, tal como quando a luz deixa as trevas sentem uma tensão. A tensão é inevitável. É como vocês levarem uma freira a uma cave cheia de motares. Não é um bar cheio de motares, é uma cave cheia de motares. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer com o processo é que os motares vão sair vestidos de freira e a freira vai sair com uma bela águia negra tatuada nas costas. Esse é o processo de integração freira-motar. É um clássico. Isto é clássico. Dito de outra maneira, eu acho que há uma revista americana só para freiras motares. É verdade. Só pode ser avançada. Porquê? Porque, repare, nós não dissemos que as trevas procuram a luz procura as trevas. É claro, depende da freira. Pode ser que a freira seja às trevas e tenha encontrado um motar esclarecido. Isto pode ser ao contrário do que nós pensamos. O que é preciso é não parar de dar a volta ao assunto. Mas a freira, entenda-se, tem de doar algo ao motar, o motar tem de doar algo à freira, e então dá uma coisa muito estranha que é uma freira motar. Mas, dito de outra maneira, nós vamos ter que estudar isso. Nem o motar continua motar, nem a freira continua freira. Ambos são pontos que não conduzem. O Salvador Dalí dizia uma coisa muito interessante. É necessário estimular as contradições, não em nome do absurdo, mas em nome da vida. Toda a contradição gera vida. Eu sei que a Rosa, Pedro Leonor entende isto instantaneamente, mas eu estou mais preocupado com o resto da aula. Toda a contradição, toda a alternância gera vida. Sentem? Então, Dalí tinha este problema de quando há uniformidade em excesso, quando a luz não vai ao encontro das trevas, e quando as trevas se fecham à luz, o que nós temos são desertos de trevas e desertos de luz. É a abertura condicionada. Pensem em fotografia. Obturador, a abertura condicionada da câmara da luz, que és tu mesmo, a tua psique, e as trevas exteriores que produzem vida, a fotografia. Esta imagem ajuda. E o ego é o obturador. Daí a Mariana ter usado o termo regulação. Porque grande parte da fotografia é regular. Não sei se isto ajuda, este tipo de imagens. Ok, então, quando a mónada
que já conjurou, já ativou, já se revestiu de dois poderosos veículos divinos sub-paraíso. Porque ela é paraíso, a mónada é paraíso. Quando ela se revestiu de dois poderosos veículos divinos sub-paraíso, Cristo e Sofia, quando ela se aproxima da Terra, e aqui a Terra, apesar de ser a safira azul dos golfinhos, hoje passa a ser trevas, do ponto de vista do que nós queremos dizer, esta Terra reage. Esta treva é, ou esta terra trevas, digamos, Mar, que é uma das mais antigas raízes linguísticas do mundo, fonéticas, das mais antigas. Mar significa tudo, mãe, mar, matéria, mal no sentido mais profundo, mal no sentido de algo que ainda não assimilou a luz. Claro que isto não se pode comparar às trevas que temos vindo a falar. Mas vocês sentem esta raiz má, matéria, mãe, madeira, mar, Maria. Quando estas trevas, mas Maria já é um estado de... Quando as trevas sentem a chegada destes deuses, uma mónada com um corpo Cristo Sofia, ela reage. Nós chamamos biótipo humano, DNA humano, à reação da matéria à chegada dos deuses. E se o nosso corpo for uma reação da natureza aos deuses? De repente deixamos de ver o corpo como uma máquina só. Como um leopardo sem pelos de pé. Deixamos de ver o corpo como uma... como uma... a linha da história da sobrevivência. E passamos a ver o nosso corpo como a possibilidade da matéria emergir da lama fundamental, iluminada pela mónada e pelo corpo de Cristo e Sofia, e a matéria tornar-se, como o Pinóquio, animada. Animada não já, ou melhor, animada não apenas da vitalidade prânica da anima mundi, mas animada de uma febre de divindade. Digamos que o nosso corpo é a natureza animada da febre do fogo divino. A concepção reproduz tudo isto. Sim, sim. Também. Mas atenção, porque independentemente da concepção, o nosso corpo é uma ideia que permanece, que perdura e que é sim. Digamos que o corpo vive este mistério da matéria energizada pelos deuses minuto a minuto. Não sabia, ótimo. Então, deixem-me só redesenhar isto aqui um pouco melhor. Isto ficou permanente. Ok. Portanto, aqui fica Estocolmo. E ali é a tua mónada. Tentem ver, tentem sentir, pois, tentem sentir isto como uma alegoria não tão alegórica assim da interação entre o núcleo divino, que é irredutível. Ele não reage ao cosmos. O cosmos reage muito mais à mónada à tua mónada do que a tua mónada reage ao cosmos. Daí a dificuldade e daí o vão que compete à psique transpor.
Daí as margens, quando se fala das duas margens, que compete à psique transpor. Claro. A mónada é divina, ela não reage ao cosmos. Claro. Toda a ideia de Sua Alteza Sereníssima, o Sereníssimo é porque a Alteza não reage. A Alteza decreta coisas. Assim só com uma mão. Então, a mónada é o rei, a rainha. A mónada é o rei-rainha. Está para além de adaptações. Não, eu não sei se a palavra se coloca. Disseste? Fúteis. Ela está para além ela está para além do espaço e do tempo. Portanto, não interessa se tu és um bebê, ou um adulto, ou um velhinho, ou se tens conhecimento. Ela está sempre, é sempre ela. Obrigado. Já vai. E a primeira reação, uma reação da matéria, é a construção então do biótipo, do ser humano, que é uma resposta do cosmos inferior, no sentido do cosmos material, energético, forças e também a história natural da Terra, à chegada desta realidade que está aqui em cima. E a alma, a gênese da alma, porque nós estamos a tentar chegar à gênese, à história do eu. A mónada é um super-eu. Cristo e Sofia em ti não são eu, são veículos que te foram doados pelos deuses para a ascensão. Se quiserem, a ascensão do que está aqui e o descenso do que está em cima. Portanto, a pergunta é, onde está o eu? O que é o eu? É a versão cósmica de onde está o Wall-E. Então, tu tens esta reação do universo. A humanidade tanto é um pensamento divino perene, sob a forma do Adão Kadmon, do Adão primordial, da concepção de que o divino terá um corpo e manifestar-se-á na Terra. Isso é uma ideia do paraíso, não é uma ideia da clorofila. É uma ideia do paraíso, que o divino, a mulher divina e o homem divinos caminharão sobre a Terra. Isso é uma ideia do paraíso. Um dos aspectos do Adão primordial, do Adão Kadmon, é essa noção de que é possível criar um veículo para Deus. Mas, do ponto de vista natural, o corpo humano é uma reação a esse calor divino, a essa energia que vem do alto. Digamos que ângulos das energias superiores geram espécies. Faces das energias superiores geram espécies. Quando a totalidade das energias superiores para um planeta estão presentes, isso gera a espécie humana. Ela é a soma de todas as possibilidades de relação entre o natural e o divino. Em nós estão a terra, a água, o ar e o fogo. Estão os oceanos, estão as montanhas. Em nós estão as espécies. Tanto assim que depois cada ser na tradição xamânica encontra o seu animal de poder. Em nós estão as nuvens e as profundidades. Em nós estão os minerais. Em nós estão os cristais. Em nós estão as plantas. Nós somos a montra da Terra. Cada um de nós é uma montra da Terra. E é uma montra da Terra, é a Terra-mãe, organizada e levando o seu melhor até Sofia, que é uma espécie de transmãe aqui, e a mónada. Então nasces tu. E a alma é uma emanação da mente superior. A alma nasce da mente superior. Ela forma-se aqui, entre a mente superior e o veículo crístico. Esta alma evolui. Ela expande-se. Ela adquire habilidade de lidar connosco. Ela registra.
Ela guarda os frutos de uma encarnação da mesma forma que o lavrador guarda os frutos de uma estação do ano, de uma safra. Ela não perde os frutos dessa safra e volta a semeá-los na vida seguinte. Ela é o nosso agricultor. É ela que nos semeia e nos recolhe de vida para vida. Sentem o que é a alma? É muito bonito. Se nós repararmos um bocadinho, a alma é que é aquele que recolhe o fruto das nossas ações e depois volta a semeá-las 80 anos depois. A minha mãe neste momento deve estar a jogar futebol no Brasil, qualquer coisa assim do género. Mas é preciso manter, sabes, reencarnação. Quando tu estás a ver futebol, olha a minha mãe a jogar na Seleção Nacional do Brasil. Tudo é possível. De qualquer forma, a alma nasce. A alma é outro grande mistério. Segundo alguns ambientes, uma parte da constituição da alma é doada pelo Sol da nossa Terra. Gostaram da expressão, Sol da nossa Terra? É bastante geocêntrico. Uma parte da nossa alma, uma parte da constituição é doada pelo Sol. É uma substância indestrutível que é doada pelo Sol. E outra parte da nossa alma é doada pela própria psique da Terra. Não a Lua, mas a psique da Terra. E isso constitui a nossa alma. A mónada é para cada um tem a sua mónada. Que as mónadas sejam ligeiramente holográficas entre si, isso tem a ver com a origem comum, profundamente comum que têm. Reparem, o meu corpo pode ter influências do Mediterrâneo, da história do Mediterrâneo. Há aqui pessoas cujo corpo claramente tem influências inglesas ou nórdicas. Outras pessoas, na constituição psicofísica, têm influências mais do litoral ou mais das montanhas. Outras pessoas foram educadas de uma maneira ou de outra. Há muita variedade biológica e psicológica. As mónadas têm muito menos variedade entre si. Porque vêm todas de lá, do mesmo ponto. Elas são um pouco reproduções holográficas do mesmo mistério. Mas a tua mónada não é a minha. São diferentes. Se depois elas têm que transcender isso é outro assunto. Mas para já, cada mónada é uma entidade divina autónoma. Não sei se... Sim, há uma noção de que a alma contém em si energia do Sol, local, e uma emanação da psique da Terra, da tal psique arcaica. Quer dizer, uma emanação da psique da Terra, que vem da própria Terra. De qualquer forma, sim. Assim como a mónada é o purusha de todo este conjunto, a alma volta a ser o purusha da personalidade. Se a mónada é um purusha individual, é o Atman. É o Atman. É, a mónada, Atman, eu sou, espírito, é a mesma coisa. O self vai acontecer... Não, o self vai acontecer cá em baixo. Self, estava aqui, não era? Self, eu superior. A alma é o eu superior. Qual é a diferença? A alma é um fenómeno cósmico de altíssima qualidade. Ninguém pode escolher não ter alma. O self és tu que fazes. A identidade és tu que crias. Não sei se me faço entender. Aqui há uma tremenda diferença. Porque é muito importante nós estabelecermos isto. Nós percebemos o que é que nos foi dado e o que é que nós temos que fazer. Qual é a nossa... Temos. Qual é a resposta? Qual é a nossa resposta? Sim. 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 Há muitos ambientes em que o termo self é usado para o eu superior. Sim. Sim. Sim, há ambientes em que é posto dessa maneira, sim. Não tem importância. Aliás, é importante que coloque isso, porque senão depois fica tudo uma confusão. Ok, então a alma, ou o eu superior,
Está lá. Entre a mente abstrata e o corpo, os corpos crísticos. E nós já vimos que aqui esta constituição é tripla: físico, emocional, mental. Depois a alma está no quarto plano. 3. Quarto plano. O corpo crístico está no quinto plano, também chamado espiritual. E a mónada está no sexto plano. E depois há aqui um portal, que é o sétimo, que remete para o que está além da mónada.